Olá! É um prazer enorme ter você aqui comigo, seja assistindo ao vivo, seja assistindo a gravação. Essa aula ela foi preparada com o maior carinho e eu estou muito orgulhosa de trazer esse conteúdo para você. Hoje o que eu quero te mostrar aqui é como é que você pode orientar seus filhos para que eles tenham um sucesso financeiro, sem ter que ficar aí na tentativa e erro, perdendo tempo e dinheiro, como provavelmente aconteceu com você ou com várias outras pessoas que você possa conhecer. Esse conteúdo que eu vou te entregar hoje, dificilmente você vai encontrar por aí. Então, eu peço que você fique até o final, porque eu vou te orientar. E você vai sair daqui sabendo exatamente o que você precisa fazer para conseguir orientar seus filhos da melhor forma, para que eles conquistem o sucesso financeiro com mais clareza, com mais velocidade e com mais segurança. Essa é uma questão importante, é uma questão delicada, que infelizmente nós não tivemos. Então, você ter a oportunidade hoje de acessar aqui esse conteúdo, de ter essa orientação, realmente é uma chance muito boa, né? E um conteúdo ainda mais gratuito. Então, infelizmente, nem todo mundo está tendo a chance de assistir aqui ao vivo. Estou feliz aqui de ver que a minha querida Xará, inclusive, Fabiana, está aqui comigo assistindo ao vivo. Seja muito bem-vinda, estou feliz de você estar aqui. E de quem mais está aqui assistindo também, mesmo que seja pela gravação. Então, compartilha isso depois. Eu vou deixar essa aula gravada justamente para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, compartilha. Mostre para aquelas pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo, que realmente eu estou fazendo ele de todo o coração, com todo o meu carinho, para poder ajudar você aí nessa tarefa que a gente sabe que pode ser bem desafiadora, né? Então, pega papel e caneta. Quem já me acompanha aí já sabe que, em geral, eu peço para fazer isso, porque às vezes tem coisas que eu posso falar aqui e que depois podem ficar esquecidos. Então, é sempre bom anotar, porque aí você consegue voltar lá depois e acessar esse conteúdo, acessar esse material que foi preparado aí com tanto carinho para você. Tá bom? Bom, a maioria das pessoas acha que todo mundo sabe como lidar com dinheiro, que isso não precisa ser ensinado, que é uma coisa natural. E é por isso que hoje o número de endividados é enorme e cada vez fica maior. Estimativas aí feitas no ano passado mostravam que quase 70% dos brasileiros em idade adulta estavam endividados. Isso em 2020. A tendência para 2021 não é de melhoria. Então, esse número é alarmante, é muito preocupante, na verdade. E o que acontece? A gente fica achando que não, ninguém precisa ensinar. Dinheiro é uma coisa que a gente aprende naturalmente e não é assim. Tá? Então, isso realmente precisa sim ser ensinado, precisa ter um método. E esse endividamento, na grande maioria das vezes, ele não acontece por falta de dinheiro, diferente do que a maioria das pessoas pensa, né? Que as pessoas se endividam porque não têm o dinheiro para honrar os compromissos. Só que, na imensa maioria das vezes, esse endividamento, esses problemas financeiros acontecem por falta de inteligência financeira, tá bom? E aí, só que aquele número que é menor, né? Isso tudo que eu te falei foi daquele grande número de pessoas que acreditam nessas coisas. Só que tem um número menor aí, um número pequeno de pessoas que já descobriu que existe sim um conhecimento, um método para lidar com o dinheiro da melhor forma, de uma forma mais saudável e simples. E ensinar isso para os seus filhos é garantir que eles tenham segurança na vida. E me diz, que mãe não quer isso? Todo mundo, né? Eu, pelo menos, sou a primeira da fila. Então, olha, depois dessa aula você vai saber exatamente o que fazer
que ensinar para os seus filhos sobre finanças e vai até aprender a lidar melhor com o próprio dinheiro. Porque sempre que a gente ensina, a gente também aprende, tá? Bom, vamos lá. Eu resolvi dar essa aula hoje porque eu também já errei muito na educação financeira dos meus filhos. Assim, diferente do que muita gente possa pensar, eu não comecei a minha vida profissional já como educadora financeira, estudando a fundo essa área. Não, eu era professora de rede pública, né? E vim de uma família, minha mãe era funcionária pública, meu pai, digamos, era um empreendedor, né? Ele teve um pequeno comércio, depois ele foi trabalhar como vendedor, enfim, ele passou por várias áreas aí dentro do mundo do comércio, mas meio que empreendendo, sendo o próprio patrão. E nessa trajetória aí da história da minha família, eu tive altos e baixos financeiros, porque eles eram pessoas inteligentíssimas. Meu pai tinha um tino de comércio excelente. Minha mãe estudou, fez a faculdade dela em faculdade pública, dificílimo de ter acesso, depois fez concurso público, passou. Só que na hora de lidar com dinheiro, eles não tinham essa orientação, nem tinham a sensibilidade para perceber, né, onde é que estavam errando. E aí eles cometiam erros, aí a condição financeira caía, daqui a pouco tentavam se organizar, ou tinham lá, meu pai de repente fazia uma boa venda, melhorava, e o que ele fazia? Cometia os mesmos erros de novo, então era sempre aquela montanha-russa que ele sobe e desce. Por conta disso, eu comecei minha idade adulta, depois que eu fui me organizando, casei e tal, e até depois de ter filhos, eu imaginava assim, não, ter dinheiro é uma coisa muito ruim. Porque às vezes a gente passava por tanta aflição, né? Quando meu pai estava lá em condição boa e fazia festas, fazia viagens, gastava, e nem nessas horas eu conseguia assim aproveitar, porque isso me deixava muito aflita, me deixava muito ansiosa, porque eu sabia que depois viriam situações complicadas e, em geral, elas vinham de fato. Então, eu colocava a culpa no dinheiro. E até uma coisa que eu sei que muita gente pensa: ah, não, ter dinheiro não é bom, não. E dinheiro não traz felicidade. Quem nunca repetiu esse tipo de coisa? E eu concordo. Não é o dinheiro que traz a felicidade mesmo. Mas o dinheiro, ele é um recurso que garante uma qualidade de vida, que garante poder de escolhas, que garante melhoria de condições, que nenhum outro recurso pode trazer esses benefícios. Então, eu fui mudando a minha mentalidade com o tempo. E por causa dos erros que eu cometi, ao ponto, assim, meu filho mais novo, ele ainda era bem... Hoje ele tem 12 anos, mas ele era bem mais novinho que isso. Sei lá, 5, 6 anos. Uma vez eu lembro que ele me perguntou assim: mãe, você quer ser rica? Eu falei: não quero não. Ser rico dá muito trabalho. É um monte de gente, às vezes, que se aproxima da gente por interesse. Quem nunca pensou essas coisas, né, gente? Porque eu vi isso com meu pai, né? Isso, de fato, aconteceu. Ele tinha muitos amigos. Era uma pessoa extremamente querida aqui, no lugar onde a gente morava. E tinha amigos muito sinceros, muito verdadeiros, mas no meio desses, muitos se aproximavam também por interesse. Então, eu tinha essa percepção de que o fato dele ter recursos em determinados momentos e de ele bancar festa, bancar que as pessoas às vezes se aproximavam só por causa disso. É claro que tinha algumas que sim, mas muitos deles não. E isso depois a gente conseguiu perceber. Só que por causa dessas crenças, dessas questões que eu acreditava na minha vida, eu acabei começando a educação financeira dos meus filhos também de forma errada. E aí, à medida que eu fui estudando, que eu fui me preparando, fui fazendo meus cursos, meus treinamentos, minhas formações, eu fui mudando a minha percepção e aí eu tive que refazer todo o trabalho com os meus filhos. E eu posso garantir para você, inclusive você que de repente já tem filhos aí adolescentes como os meus, o meu mais velho tem 15, o meu mais novo tem 12, né, já não estão lá na infância, já estão aí na adolescência, e outros até com filhos adultos podem estar pensando aí, mas para mim não vai ser revi, porque meus filhos já passaram dessa idade da educação.
serve sempre. Porque a educação financeira, ela pode demorar a acontecer, mas no momento em que ela acontece, no momento em que a gente consegue passar os recursos, passar os conhecimentos que são necessários, a pessoa consegue transformar aquela realidade em que ela viveu até o momento. Então, gente, acredita em mim. Sempre é o momento de investir na educação dos seus filhos. Tenham eles a idade que tiverem. E isso eu posso falar por experiência própria, como eu te contei que eu comecei errado e depois eu fui mudando. E hoje a mentalidade deles, graças a Deus, e é tudo que eu fui ensinando para eles, é outra, já é bem diferente. Eles já têm uma visão empreendedora, eles têm muito mais clareza dos caminhos que eles podem escolher, das consequências das escolhas deles, o que é muito importante, né? E de que eles têm aí muitas possibilidades na vida deles, depende do que eles traçarem como objetivo. Então, é por isso que eu quero que você venha comigo e fique aqui até o final. Agora eu vou falar para você uma frase. Na verdade, eu vou até já compartilhar a minha tela com você, porque eu quero que você esteja atenta para essa frase aqui comigo. Só um segundinho, porque a pessoa é só um pouquinho enrolada, a pessoa é meio cegueta. Só um segundinho. Só um segundinho, já estou selecionando aqui. Já estou selecionando aqui. Prontinho. Bom, então vamos lá, o tema da nossa aula, né? Como orientar seus filhos para o sucesso financeiro. Agora, essa próxima frase aqui, eu vou pedir que você anote, eu vou pedir que você faça um print da tela, qualquer coisa dessas. Dar educação para os seus filhos é deixar uma marca de sucesso, segurança e tranquilidade nas suas vidas. Você quer deixar essa marca? Você quer ser lembrada depois, lá quando você estiver velhinha, seus filhos estiverem adultos já, você quer ser lembrada por ter deixado essa marca aí, de ter sido uma inspiração para os seus filhos, para que eles conseguissem ter sucesso, para que eles conseguissem ter segurança financeira, para que eles conseguissem ter liberdade financeira, poder de escolhas, poder decidir o que eles querem para a vida deles, o que eles querem fazer, simplesmente pelo que eles acreditam ser o melhor e não pela condição que o dinheiro dá naquele momento. Quantas vezes a gente põe nosso filho na escola que a nossa condição financeira permite e não naquela que a gente gostaria? Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa pelo nosso filho, não porque a gente não queira ou considere que não é importante, mas porque simplesmente a gente não tem condição naquele momento. Um tratamento de saúde, que é uma situação ainda mais radical. Quantas vezes, né, espero que ninguém aqui tenha passado por isso, mas eu sei que muita gente ou já passou ou conhece pessoas que passam aí de precisar de um atendimento médico e ter que depender do SUS. Digamos assim, é a pior coisa que pode acontecer? Não. Pior é você precisar e não ter o atendimento, o que infelizmente acontece também. Mas aí é quando eu falo, o dinheiro ele não traz felicidade, mas ele é um recurso que viabiliza, que torna possível que muitas coisas aconteçam. Então, grave essa frase, anota e pensa que marca você quer deixar na vida dos seus filhos. Eu não tenho dúvidas de que você ama muito, de que você quer deixar o melhor. E o melhor não é você deixar uma situação pronta, não é você deixar uma herança incrível para pensar assim, não, eu vou deixar aqui uma poupança para os meus filhos, para eles não precisarem se preocupar. Não é isso que vai ajudar seus filhos. O que vai ajudar é você trazer para eles
a educação financeira, o poder de escolha para que ele construa a liberdade que ele precisa, a segurança que ele quer. Então, é como ensinar uma criança a andar. Se a gente fica carregando a criança no colo o tempo inteiro, ela não aprende a andar. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa deixar a criança no chão. No início, a gente vai dando a mão, a gente vai segurando, depois, aos pouquinhos, a gente precisa deixar a criança solta para que ela aprenda. E esse princípio, esse procedimento, esse método, ele também acontece quando o assunto é educação financeira, tá bom? Então, vamos lá. Vamos, então, para o nosso conteúdo. Só um segundo. Pronto. Bom, e aí, uma coisa que eu quero que você reflita. Quais são os conceitos ou os ensinamentos que você trouxe da sua infância sobre dinheiro? Bom, eu não conheço exatamente a sua história, mas eu posso adiantar que a grande maioria da população brasileira veio com várias ideias de que dinheiro é difícil de ganhar, dinheiro é sujo, a gente não pode... Quem nasce pobre vai morrer pobre. Só consegue ficar rico quem é desonesto, quem é corrupto. Depois comenta para mim no chat se você já ouviu esse tipo de frase e até se você concorda com essas frases, ou se tem alguma outra que eu não lembrei de comentar aqui. Tudo isso que você trouxe da sua infância, com certeza, interfere, influencia o que você faz hoje na sua vida adulta. Então, muita gente tem condições excelentes, né, de ter uma condição financeira muito melhor e acaba não fazendo porque ainda acredita nessas questões. Né? Pensar, eu não consigo, porque eu estudei em escola pública, eu não tive condição de estudar numa escola particular. Também estudei em escola pública. Tá? E graças a Deus, graças à mentalidade que eu fui conseguindo construir, hoje, muita coisa do que eu quero eu consigo sim, independente disso. Então, não é uma questão de como foi a sua história, é uma questão de como você vai aproveitar a história que aconteceu na sua vida e tirar dela os ensinamentos necessários para você mudar a sua condição. Isso é possível, inclusive com orientação, com mentoria, inclusive nos meus acompanhamentos de mentoria, eu faço esse trabalho com as minhas mentoradas, a gente pega lá a história da linha do tempo, tudo que aconteceu, na verdade, com elas na infância, tudo que foi representativo, e a gente começa a avaliar o que tem ali de significativo, o que tem de ensinamento, para, a partir daí, a gente começar a mudar a história. A gente não precisa repetir a história. Uma vez que a gente entende o que aconteceu, os motivos pelos quais as coisas aconteceram, a gente consegue mudar, sim, muita coisa na nossa vida. Então, pensa nisso. E, mais importante ainda, se você já entendeu que o que aconteceu na sua história lá atrás interfere hoje na sua vida adulta, você que é uma pessoa esperta já deve ter se dado conta que o que está acontecendo hoje na história financeira dos seus filhos, na maneira como eles percebem o dinheiro, na maneira como eles percebem a prosperidade, hoje vai impactar também no que eles vão ser no futuro. Então, é por isso que eu estou falando, mesmo que seus filhos sejam adolescentes ou já até adultos praticamente, não importa. Sempre é tempo de você conversar, de você ressignificar, de você sim admitir, olha, lembra quando eu falei isso assim, assim? Então, isso foi inclusive uma das coisas que eu fiz. Lembra quando eu falei da pergunta do meu filho se eu queria ser rica, que eu disse que não, queria que daria muito trabalho? Depois que eu comecei a estudar, eu chamei meu filho, falei, vem cá. Chamei, na verdade, os dois. Vem cá. Lembra uma vez, quando a gente conversou, e aí você perguntou isso, isso, isso? Lembro, mãe. Então, eu estava errada. E não é vergonha nenhuma você admitir que você errou em algum momento. Muito pelo contrário. Tá? Então, você admitir que errou, que precisa rever alguns conceitos, né? Que o que você achava antes não era correto como você achava, isso é um sinal de maturidade.
Só quem tem maturidade é que tem esse tipo de atitude, tá bom? Então, reflete um pouquinho sobre isso. A sua história, como ela interfere na sua vida e como a história que seus filhos estão vivendo pode vir a interferir na vida deles futura. E, com certeza, a gente sempre consegue melhorar, a gente sempre consegue fazer ajustes, a gente consegue voltar atrás e consertar aquilo que não está tão bom. Então, e você, então, que está assistindo essa aula, tem todas as fichas aí, porque aqui eu vou te dar um caminho para você fazer essas mudanças que você julgar necessárias, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro ponto que é muito importante, conversar sobre dinheiro de forma tranquila, sem estresse, uma conversa saudável sobre dinheiro. Então, olha só, é sempre importante a gente começar. Muitas vezes a gente está se organizando, até vamos pensar, não vamos nem pensar numa situação de problema, vamos pensar, vamos fazer uma viagem em família. Aí, às vezes, você fica sozinho organizando tudo, vê preço de hotel, vê preço de passagem, ou você e seu marido, seu parceiro, seu companheiro, enfim. E os filhos só ficam sabendo, a gente vai viajar, que legal, não sei o quê, mas eles não participaram de todo o planejamento. A gente acha que com isso a gente está poupando da parte chata, porque, na verdade, às vezes a gente acha isso tudo muito chato, ver a questão da administração, como é que vai ser, para que hotel a gente vai para um hotel melhor ou para um hotel mais barato, como é que vai ser? Deixa seus filhos participarem desses momentos. É importante que eles tenham consciência de como a coisa funciona. É isso que vai trazer para eles o pé no chão, a noção da realidade. Tá? A gente está passando agora em período de material escolar, né? Para quem ainda tem filho na escola. Eu ainda tenho, meus dois. Eles participam comigo de todos os momentos. A gente vai comprar livro, a gente vai junto. E aí, às vezes, até aquelas decisões assim de vamos ver, vou comprar à vista, vou comprar parcelado. Aí, às vezes, um me pergunta, mãe, mas o preço parcelado é o mesmo do preço à vista? Você vai pagar à vista? É uma chance excelente de explicar por que eu estou fazendo uma escolha ou outra. Tá? Então, fazer esse trabalho junto, conversar, deixa o seu filho participar desses momentos. Compra de material escolar é a dor de cabeça de um monte de mãe, de um monte de pai, né? E aí, às vezes, fica porque a gente vai na papelaria, a gente vai na loja, eles ficam loucos com aqueles cadernos lindos que custam uma fortuna só porque tem aquele personagem de desenho, de série, de jogo, enfim. E aí fica aquele dilema. E agora? Se eu não levar aquilo, ele vai ficar aborrecido. Eu tenho que levar para agradar. Chama para responsabilidade. Detalhe. Seu filho tem 7, tem 5 anos, já vai explicando. Mostra, compara. Olha, se a gente levar esse caderno que custa R$30, um caderno e a gente vai precisar de não sei quantos, o preço vai ficar então. Se a gente levar desse outro caderninho aqui, que é bem mais barato, vai sobrar dinheiro para a gente fazer tal outra coisa que você queria tanto. O que você acha? E não é deixar só a decisão para ele, ele pode ajudar na decisão. Se você achar que é muito incoerente e ele falar, não, eu quero caderno de 30 mesmo assim, você também vai usar seus argumentos e também a sua autoridade de mãe. Lógico, não estou dizendo que ele que vai apitar no final das contas, mas é mostrar que tudo é escolha. Que a partir do momento que ele quer fazer uma compra de um material escolar que custa 5 vezes mais, só porque tem aquele personagem, pode implicar, pode trazer como consequência ele ter que abrir mão de alguma outra coisa. Porque é assim na vida, gente. Com a gente é assim. Quando a gente escolhe comprar um determinado produto, a gente está abrindo mão de todos os outros. Tudo é escolha. E seus filhos precisam entender isso o quanto antes. Então, traz ele para essa conversa. Mostra para ele como funciona a questão do dinheiro, porque isso vai ajudar muito a construir um adulto
muito mais responsável, muito mais consciente e com mais inteligência financeira. Então, não deixe essas oportunidades passarem, por mais que elas deem trabalho, eu sei que dão, tá bom? Bom, próximo passo aqui, ensine a técnica dos potes. Presta atenção, que eu vou te ensinar aqui, é muito importante. Pode parecer uma bobagem, mas é muito importante. Como é que funciona essa técnica dos potes? Para adultos, a técnica dos potes é um pouquinho diferente, né? O número de potes muda e a função de cada pote também muda. Eu vou te ensinar aqui, nesse momento, como é a técnica dos potes para você ensinar para os seus filhos, tanto crianças quanto adolescentes. Mesmo aqueles jovens adultos, você pode ensinar essa técnica do mesmo jeito. Inclusive, se você quiser aprender a técnica dos potes para você, que já é adulto, me conta. Pode falar aqui no chat, pode me falar no meu WhatsApp, para quem já tem meu contato do WhatsApp, para quem já tem acesso ao meu WhatsApp, ou lá no meu Instagram, no fabi.inteligência financeira, vai lá e manda um direct. Ó, eu quero saber a técnica dos potes, que aí eu fico sabendo e faço um conteúdo para você, para te explicar mais sobre isso, tá bom? Mas agora vamos voltar aqui para a técnica dos potes, para você ensinar para os seus filhos. É o seguinte, todo o dinheiro que ele receber, o certo, o ideal, é você ensinar para ele que esse dinheiro precisa ser dividido em 3 potes diferentes. O primeiro pote, a gente pode chamar como se fosse a carteira dele. É aquele dinheiro que ele pode gastar o que ele quiser, no momento em que ele quiser. Ele pode gastar hoje, se ele quiser gastar tudo, ele vai gastar tudo hoje, mas sabendo que ele só vai ter dinheiro, o dinheirinho da carteira dele, de novo, que é do primeiro pote, quando ele receber outro dinheiro. Então, ele vai fazer já aí uma escolha, né? Ou ele gasta tudo agora, e aí você precisa exercitar a sua habilidade de deixar seu filho fazer as escolhas, tá bom? Então, se ele quiser comprar biscoito recheado, você respira fundo e deixa ele comprar o biscoito recheado. Depois você administra se ele vai comer tudo numa hora só ou não. Mas ele precisa comprar aquilo que ele decide que é a melhor. E não é depois ficar com pena, fulaninho gastou tudo o que podia gastar imediatamente e agora não tem mais. Deixa ele não ter mais até ele receber um novo dinheiro, tá bom? E esse é o pote número 1, é o dinheiro como se fosse o dinheiro da carteira dele. O segundo pote é o pote em que ele vai realizar os sonhos dele. E aí, o que são os sonhos dele? Depende. Pode ser comprar um determinado brinquedo, pode ser comprar uma bola, pode ser comprar um jogo de videogame, pode ser comprar um videogame. E aí, vou trazer até a minha experiência. Os meus filhos, eles têm, né, o dinheiro deles, eles têm a divisão de potes, e hoje o sonho deles é comprar um videogame. Eles têm um PS4, que eu e o pai demos há algum tempo atrás, e aí, a partir do momento que eles começaram a receber a mesada, eles sabem que isso é função deles, isso é com eles. A não ser que seja um presente, uma coisa assim, e a gente dá fora isso, tudo o que eles querem comprar para eles, sai do dinheiro deles. Então, esse dinheiro sai do pote deles de realização de sonhos. O mais velho já tem e sobra para parte dele, porque eles vão comprar juntos, é uma sociedade. Ainda estão aprendendo a trabalhar em sociedade. O mais novo ainda não tem dinheiro. E ele está tendo que se esforçar, né, para poder juntar o dinheiro para comprar o PS5, porque está na lista dos sonhos deles. Então, o segundo pote é o da realização dos sonhos. Então, o que ele quiser comprar, pode não ser imediato, pode ser alguma coisa que ele vá, em geral, é alguma coisa que ele vai precisar juntar um pouquinho, né? E aí, esse é o segundo pote, é o que ele vai realizar os sonhos dele. E o terceiro pote é o pote da segurança financeira dele. Se seu filho é novinho, você pode até chamar de baú do tesouro. É aquele que vai garantir os projetos mais de longo prazo. E aí, o que é o ideal que seja esse longo prazo? É a liberdade financeira dele de futuro. Então, esse dinheiro é o que didaticamente você pode ir conversando com ele para ir explicando assim, ó, esse aqui
O que você vai escolher fazer com esse dinheiro é não gastar. Por quê? Porque é esse dinheiro que vai garantir que lá na frente você tenha liberdade financeira. Por quê? O que a economia aí mostra para a gente? Quando a gente deixa para fazer uma reserva já muito tarde, o esforço que a gente precisa fazer, a quantidade de dinheiro que a gente precisa retirar todo mês para montar essa reserva, é um esforço grande. Por quê? Porque a gente deixou passar muito tempo, por consequência, a gente tem menos tempo para frente, certo? Para conseguir chegar onde a gente quer. Se você começa agora com seus filhos, o que ele vai conseguir juntar para essa reserva dele é muito pouquinho. Só que é muito pouquinho durante muitos anos, porque ele ainda tem muito tempo para frente para construir isso. Tá bom? Então, esse terceiro pote é importantíssimo. E aí é você ir ensinando, tá? Então, todo o dinheiro que recebeu, divide nesses 3 potes. A divisão tem que ser igual? Pode ser igual. Pode ser igual. Mas ele também pode mudar essa divisão de acordo com o objetivo dele. Nunca colocando o dinheiro imediato muito maior que os outros. Isso não. O que ele pode fazer? Se ele não tem nada para fazer agora no imediato, ele pode aumentar um pouquinho. Ah, eu quero comprar um jogo que custa muito caro, então eu vou juntar também o da minha carteira para comprar o jogo? Por um tempo determinado ele pode fazer, não a vida inteira. Tá? E é a hora que a gente tem que chegar aí administrando para que ele também não deixe de comprar nada para ele, não tenha nenhum tipo de recompensa só para ter aquilo. Tudo tem que ter equilíbrio, tá bom? Então, ele pode, em algum momento, aumentar um pouquinho o valor de um pote, diminuir o de outro, mas não por um tempo muito prolongado. Então, essa é a técnica dos potes. Todo o dinheiro que recebe, divide em 3 potes. Um são os gastos imediatos, tá? Que é o dinheirinho de curto prazo. E aí você pode chamar de carteira, você pode já explicar, os meus filhos já sabem, esse é o pote do curto prazo. Esse, se eles quiserem gastar todo hoje, eles gastam, se não, eles podem gastar durante a semana até receberem um outro dinheiro, tranquilo, né? Ou podem até não gastar agora, juntar um pouquinho, problema nenhum, mas esse eles podem gastar quando eles quiserem. O segundo pote é o de médio prazo, é o dos sonhos, é o das coisas que ele quer comprar para ele, das coisas que ele quer realizar. E o terceiro pote é o de longo prazo, é para começar a trabalhar a ideia de ter uma reserva e de ter uma liberdade financeira, beleza? E ó, só para relembrar, se não tiver entendido qualquer coisa, coloca no chat, que aí no final eu volto lá e vou tirando as suas dúvidas, tá bom? Vamos para o próximo. Bom, próximo passo, dê uma mesada ou semanada para os seus filhos. E aí, por que isso é tão importante? Como é que você vai ensinar para os seus filhos a técnica dos potes se ele não tem dinheiro para administrar? Não é verdade? Ele precisa ter dinheiro para administrar. E aqui, por que entrou mesada ou semanada? O termo geral, normalmente a gente fala em mesada, só que mesada vem de mês. Seria um dinheiro que eu dou por mês. Desculpa. Um dinheiro que eu dou por mês para os meus filhos. Sendo que, para crianças menores e até início de adolescência, um mês é um tempo muito longo para ele esperar. Então, o ideal aí é a semanada. Por quê? Você pega o valor que você daria na mesada e divide por 4. E aí, sempre num dia da semana determinado, é o dia dele receber a mesada. Você pode até continuar chamando de mesada, eu particularmente chamo, né? Mas eu dou esse valor por semana. E aí fica muito mais fácil dele aprender essa administração. Porque o dinheiro de curto prazo, que é o dinheiro da carteira, que é o do pote 1, ele tem uma semana para gastar. Ele sabe que dentro daquela uma semana, ele tem aquele dinheiro. Então, ou ele vai gastar fracionado, um pouquinho todos os dias, ou ele deixa de gastar um dia para poder gastar um pouquinho mais no dia seguinte. Fica fácil fazer essa administração. Inclusive, já vou de quebra, hein? Tá ganhando um brinde aqui na aula. Para você que é adulta, né, que está assistindo essa aula, o ideal é você fazer sua organização financeira também por semana. Você pegando lá tudo que você tem para receber, você sabe que no final do mês você recebe tanto.
Se você pegar esse valor e dividir por 4 semanas, fica muito mais fácil de você fazer a gestão e não ser pega de surpresa do mês acabar, do dinheiro acabar muito antes do mês, porque você sabe quanto você tem. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você ganha, você tem aí para receber, você recebe todos os meses R$2.000, para ficar fácil a sua conta. Quanto você tem para gastar por semana? R$500. E aí você vai administrando. Passou dos R$500 na primeira semana, o que você tem que fazer na segunda? Você vai ter que reduzir para poder sua conta fechar no final do mês. Senão, quando o mês acabar, o seu dinheiro já acabou há muito tempo. Tá bom? Então, para eles é a mesma coisa. Então, dê uma mesada ou uma semanada. Isso independente da idade. Claro, é adulto, já trabalha? Não. Aí, o dinheiro que ele vai administrar é de responsabilidade dele, você não tem mais essa função. Mas se ele ainda não trabalha, se ele ainda é dependente de você, para que ele administre o dinheiro, ele precisa ter um dinheiro na mão. E aí o ideal é que ele receba uma mesada ou semanada. Na verdade, até para o meu que tem 15 anos, eu ainda dou na versão por semana, porque eu acho melhor, mais tranquilo, até porque eu também ensino, né, as minhas mentoradas, as minhas clientes, para fazer essa administração, essa gestão por semana, que fica muito mais fácil de organizar, você consegue visualizar e consegue administrar muito melhor, porque o prazo é mais curto. Com um prazo mais longo, a gente se perde, tá bom? A próxima dica que eu vou trazer para você, deixe que ele faça as próprias escolhas e enfrente as consequências dessas escolhas. Aí tem até na imagem, né, um caminho bifurcado, cada caminho levando para uma situação diferente. A gente tem uma tendência, eu me incluo, tá? Eu sou totalmente adepta a isso, eu estou tendo que me trabalhar também. Mas a partir do momento que eu aprendi isso, eu já comecei a botar em prática. A gente, às vezes, dá mesada, eu, pelo menos no início, às vezes fazia isso, eu dava mesada para eles, aí meu filho mais velho é extremamente poupador. Então, se deixar, ele poupa tudo, ele não gasta nada. Na verdade, ele é bem parecido comigo, né? Então, eu tenho que administrar. Tem horas que eu até tenho que falar, não, mas você não vai... Ah, tem um jogo que ele quer muito comprar. Eu falo, gente, você não quer comprar? Você tem o dinheiro? Você está achando que é legal? Compre o jogo. Porque também não é assim, de vez em quando, foi o que eu falei, a gente tem que ter recompensa. Não é pegar o dinheiro todo e botar no jogo, não é isso. Mas tem hora que eu tenho até que dar uma empurradinha nele, senão ele acaba segurando demais. O mais novo é o extremo oposto. O mais novo é uma dificuldade para juntar dinheiro, porque tudo ele quer, tudo ele acha muito legal, ele vê tal coisa, ele quer muito, né? Então, às vezes eu ficava, ele até falava assim, você não deixa eu fazer, eu comprar o negócio que eu quero. Eu falava, mas meu Deus, você vai gastar o dinheiro todo com esse negócio. Hoje já não faço mais. Então, ele já sabe, primeiro tem a divisão dos potes. Quer fazer? Isso é uma coisa que eu preciso ensinar, porque é uma coisa que ele tem que entender. Aí é a parte que entra também, né? Ó, você vai ter a mesada sim, mas tem as condições, né? Você tem para fazer nesse formato. E é assim que vai precisar funcionar. Agora, o que ele vai fazer, principalmente com dinheiro de curto prazo, com dinheiro de médio prazo, é a escolha dele. Ele precisa escolher. E assim, às vezes, vou dar um exemplo. Você pega, dá um dinheiro, vai no shopping. Não estamos podendo ir muito, né? Mas vamos imaginar que os shoppings estão liberados. E aí, às vezes, a gente fala assim, você tem tanto para gastar aqui no shopping. Aconteceu até com meu filho há pouco tempo, não foi nem no shopping, foi perto do Dia das Mães. Não, Natal, minto. Natal. Nós tínhamos saído para resolver umas coisas, eu inclusive comprei presente para ele, para o irmão, enfim, para o pai, para todo mundo. E aí ele viu, eu adoro flores, aí ele viu um vasinho de violetas. Aí ele falou assim, mãe, posso ir ali ver as flores? E eu estava com minha irmã, meu cunhado, falei, pode, vai lá. Meu cunhado ficou com medo, foi mais novo, né, de 12 anos, meu cunhado ficou com medo e falou assim, vou atrás dele. Falei, tá, vai lá. Fiquei com a minha irmã, aguardando. Aí, daqui a pouco, vem ele com um vasinho de violetas. Mãe, eu comprei para você de presente de Natal.
Falei, mas meu filho, obrigada. Aí eu sabia que o dinheirinho dele da carteira estava pouquinho já. Mas eu aceitei porque foi a escolha que ele fez. Com aquele dinheiro que ele tinha, ele escolheu naquele momento me dar um presente. Isso é uma coisa legal e a escolha ela tem que ser respeitada. Não é só porque ele não precisaria pagar. Eu podia repor o dinheiro para ele tranquilamente. Só que se eu reponho, fica uma coisa assim, presente não custa dinheiro. Eu posso dar o presente que eu quiser para quem eu quiser, que minha mãe vai repor. E não é assim que funciona. Então, ele precisa aprender, né? Sim, que ele faz escolhas e que escolhas têm consequências. Ali não teve consequência nenhuma. Mas pode acontecer um dia, você deu mesada, de repente, seu filho foi, sei lá, para a escola, gastou tudo na cantina da escola num dia só. E aí, às vezes, a gente vai e fica com pena. Fala, caramba, você gastou tudo. No dia seguinte, toma, mais dinheiro para você poder lanchar. Não, deixa ele ficar sem comprar na cantina da escola. Leva lanche de casa. Entendeu? Ele precisa saber que tem consequências as escolhas dele. E aí, quando é que ele vai ter dinheiro de novo? Na próxima semana, quando ele receber a mesada novamente, ou semanário. Né? Então, isso é importantíssimo, independente da idade. Às vezes a gente é muito coração mole e a gente quer fazer tudo por eles, a gente quer suprir todas as necessidades, só que aí a gente não deixa crescer. É igual a história do bebezinho. Se a gente carrega no colo, ele não aprende a andar. A gente precisa aprender a deixar ele andar, porque ele só vai aprender, ele só vai crescer, ele só vai se desenvolver passando pelas experiências. Então, ele precisa fazer as escolhas. Por mais que a gente pense, meu Deus, vai comprar esse negócio, não vale a pena, não compensa. Deixa ele comprar. Se o dinheiro é dele, a mesada é dele, o dinheiro é dele, deixa comprar e deixa ele ficar sem o dinheiro. Até porque a melhor hora para eles errarem na administração do dinheiro é agora. Porque o que eles têm para perder é pouco. É melhor aprender perder agora do que passar por experiências de perder alguma coisa lá na frente, porque aí a perda pode ser grande e a consequência também. Então, a melhor hora de errar é errar no começo, porque o erro normalmente é pequeno. Deixa ele cometer os erros, porque com os erros a gente aprende também, tá bom? Eu sei que essa dói, mas é necessária. Bom, vamos lá. Próximo passo, importantíssimo. Busque a informação que falta para você. Lembra que eu falei que, às vezes, por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa, como eu falei, né, material escolar, por exemplo. Aí é a hora de estar junto, vai parcelar, vai fazer à vista. Quando é mais interessante? Se você não tem essa informação, você não consegue explicar. Então, para você ensinar alguma coisa, você precisa saber. Ninguém dá aquilo que não tem, concorda? Então, você precisa buscar informação. Até agora, pode ser que você tenha acreditado que esse negócio de dinheiro é muito complicado, que você não sabe, que você não tem gente para isso. Tem gente, já ouvi de várias pessoas, inclusive mentoradas minhas, que, não, a administração do dinheiro fica por conta do meu marido, às vezes a administração do dinheiro fica por conta do pai, enfim. Gente, a gente precisa aprender. Por quê? Porque a gente pode precisar muito desse conhecimento em algum momento da vida e essa pessoa não vai estar ali. Vou dar um exemplo bem prático para você. Eu não sei se você sabe, eu não sei se você já me acompanha há muito tempo. Aqui eu sei que assistindo a aula tem gente que me conhece bem, que conhece bem a história da minha família, mas tem também pessoas, principalmente para quem está assistindo a gravação, pode ser que não me conheça. Eu tenho uma deficiência visual, meu percentual de visão é bem baixinho. E aí, muito tempo atrás, minha mãe chegou a falar comigo, te contei que ela é funcionária pública, né? Ela chegou a comentar comigo, não se preocupa, né? Eu vou te colocar como minha dependente, aí, enquanto eu estiver viva, você está aqui, você está garantida, e quando eu não estiver mais aqui, você vai ficar com a minha pensão, então tá tranquilo. Só que isso já é da minha natureza, eu tenho um espírito muito independente da questão da deficiência, né? E ser uma pessoa independente é importante para mim. E eu falei, não, eu quero construir a minha vida.
Eu tenho certeza, não tinha certeza nada, mas na época eu falei com ele, eu tenho certeza que eu consigo, eu quero pelo menos tentar. E eu fui estudar, eu comecei como professora, eu te falei, depois ainda consegui, fiz a minha faculdade, eu comecei como professora primária, né? Que a gente chamava antes de primeira a quarta série, que hoje é de primeiro a quinto ano do fundamental. Então, eu comecei como professora de rede pública primária, depois eu fiz minha faculdade, passei, né, a dar aula de português e literatura para turmas de ensino médio e de segundo segmento do fundamental, até ser aposentada por invalidez, por conta da deficiência visual, quando agravou mais, não dava para continuar. E ainda assim eu continuei buscando. E aí fiz várias outras formações, sou educadora financeira, sou mentora, sou coach, sou analista comportamental, enfim, já fiz um monte de outras formações justamente para buscar não só continuar tendo a minha independência, não preciso te contar que salário de aposentado é uma vergonha, né? Principalmente quando a gente é aposentado por invalidez antes do tempo, né? E para buscar também a minha independência e para poder continuar me sentindo produtiva, ajudando as pessoas, porque eu sabia que eu tinha como ajudar muita gente. Então, e pouco depois de eu ter até me aposentado por invalidez, a minha mãe teve um problema cardíaco e faleceu. Muito nova ainda, ela tinha acabado de fazer 64 anos. E aí eu te pergunto, se eu não... E pouco tempo depois meu pai faleceu, 2 anos depois meu pai faleceu também. Aí eu te pergunto, se eu não tivesse buscado construir a minha independência, como seria a minha vida hoje? Podia ser que eu tivesse, sim, garantido uma pensão por conta da minha mãe. Mas eu não ia saber me virar, eu não ia saber fazer absolutamente nada, porque eu teria me acomodado na situação de ficar ali como dependente deles. E não é só quando tem uma situação de deficiência na família que esse tipo de situação acontece. Às vezes a gente cria uma relação de dependência com os nossos filhos até por amar demais. A gente quer fazer tanto por eles, a gente ama tanto, que a gente quer proteger e a gente quer fazer tudo e dar tudo pronto. E aí ele não cresce, ele não evolui. Então, se você está numa situação de não buscar o conhecimento porque tem quem faça por você, porque eu estou te deixando agora o alerta, e aqui eu sei que dói de novo, essa pessoa que hoje faz por você, ela pode não estar mais aqui em algum momento, seja lá por que motivo for. A vida acontece para todo mundo, né? Então, se você ainda não busca isso para você, comece a buscar, porque isso é muito importante. Então, busca informação, procura um profissional, tem educador financeiro por aí aos montes, né? Hoje, o meu trabalho é esse, é orientar principalmente mulheres para que elas desenvolvam também, para trazer educação financeira, para que elas desenvolvam a inteligência financeira delas. E hoje estou até trazendo aqui nessa aula não só, né, os conteúdos que vão te ajudar, porque eu tenho certeza que muito do que eu estou te passando aqui vai te ajudar também para você, para a sua vida pessoal, mas até para você já ir trabalhando também para os seus filhos, mas eu quero deixar também essa mensagem, tá? Então, busca informação. Buscando informação, você vai conseguir ter mais segurança para você e você vai conseguir orientar seus filhos de uma maneira muito mais completa, muito mais... com muito mais riqueza de informação, né? Você vai conseguir realmente não só dar os passos e deixar ele fazer as escolhas. Por quê? Para a gente fazer uma boa escolha, a gente precisa ter pelo menos uma clareza de como funciona se eu fizer isso, como funciona se eu fizer aquilo. E aí a gente precisa saber para poder passar essa orientação. E aí, justamente por causa disso, para resolver esse problema, porque eu sei que muitas pessoas têm a dificuldade, não têm informação, não tivemos educação financeira na infância, nas escolas, enfim, justamente para isso, eu tenho um trabalho de mentoria, né? E eu vou... Na última aula que eu fiz, eu não sei nem se você assistiu, se você não assistiu, inclusive, vai lá no Instagram também, me fala que você quer assistir, que eu mando o link para você, ainda está lá, disponível a aula, ela vai ficar depois, ela vai ser retirada do ar, porque essa aula ela vai fazer parte de um dos meus treinamentos. Mas, por enquanto, ela ainda está disponível, tá? Tem 2 aulas que eu já fiz anteriores a essa e você ainda pode assistir. Numa dessas aulas, eu até contei que eu estava abrindo algumas vagas pouquíssimas para uma mentoria individual.
Sendo que algumas pessoas até que a mentoria seja livre. É justamente para trabalhar todas essas questões de inteligência financeira e de educação financeira para você conseguir gerenciar e administrar muito melhor a sua vida financeira. E aí, o que acontece? Algumas pessoas até entraram em contato comigo falando que gostariam muito, mas que no momento não conseguem, até porque o investimento para fazer essa mentoria comigo é de 12 parcelas de R$ 197. Então, nem todo mundo tem condição no momento. Não tem como eu baixar o preço, até porque é um bom tempo de acompanhamento, e são as sessões e mais o acompanhamento por WhatsApp, enfim, tem toda uma estrutura. Então, o que eu resolvi fazer? A mesma mentoria, a mentoria seja livre, mas agora no formato em grupo. Então, você que está assistindo essa aula vai ter a oportunidade de entrar. A primeira turma, inclusive, vai iniciar dentro de 15 dias, mais ou menos. Tá? Então, se você quiser, já me fala agora. E aí eu vou te explicar como é que funciona. Então, tem as sessões de mentoria, e aí com grupo. Nesse formato aqui que você está assistindo, com gravação pelo Zoom, a gente faz ao vivo pelo Zoom. Quem não pode assistir no ao vivo tem acesso às gravações. Manda a pergunta que na gravação eu vou responder ao vivo e também pelo WhatsApp. Tá? Então, eu faço todo esse acompanhamento das sessões em grupo e também pelo WhatsApp. No WhatsApp, a pessoa me acessa em qualquer dia, não só durante as sessões, e ali a gente tira dúvida e eu dou muita orientação. Tá? Então, esse, inclusive, acompanhamento por WhatsApp é um dos bônus que eu ofereço para quem faz essa mentoria. Que normalmente, sessões de mentoria são só as sessões e pronto. Quem está ali tira dúvida, quem não está não tem como, acessa a gravação, guarda a dúvida para tirar na sessão seguinte. Mas justamente para ajudar mais de perto, eu trouxe também o acompanhamento por WhatsApp. E ali eu tenho como responder em áudio, em texto, a pessoa tem como falar comigo também. Fica muito mais fácil, fica muito mais dinâmico e o resultado vem de forma muito mais rápida. Então, esse é o primeiro bônus. Tem um segundo bônus para quem quiser entrar nessa turma aí de mentoria em grupo, que são 2 sessões individuais comigo. Porque as sessões da mentoria são em grupo, sendo que eu sei que em alguns momentos é importante que eu tenha um acompanhamento mais de perto com você, para você conseguir trazer questões que você não quer falar no grupo, para eu conseguir entender melhor como é a sua realidade e aí te dar uma orientação muito mais específica, muito mais assertiva. E uma dessas sessões ainda é uma análise de perfil comportamental, porque como eu falei já, eu também sou analista de perfil comportamental e isso ajuda demais para você ter autoconhecimento, para você ter clareza do que é importante para você, de quais são os seus valores, daquilo que funciona para você e daquilo que não funciona. Então, isso te dá muita clareza. Inclusive, para quem aí não está muito satisfeito com condição de trabalho, que gostaria de fazer uma modificação, que quer se encontrar aí no mercado de trabalho, a análise de perfil comportamental ajuda demais. Então, pode te ajudar na sua vida financeira de 2 formas, tanto para você saber gerenciar, quanto para você, de repente, até mudar, dar um novo rumo para a sua carreira, conseguir promoção, conseguir renda extra, enfim, cada pessoa vai adequar aí o conhecimento que recebe com essa sessão da melhor maneira, né, da maneira que achar melhor. Um terceiro bônus que eu acho também muito legal. Detalhe, né? As sessões individuais, cada sessão individual, ela gira aí em torno de R$200. Sendo que a sessão de análise de perfil comportamental, o preço dela, para fazer só a sessão de análise de perfil comportamental, o valor é de R$250, porque a ferramenta que eu uso, o software que eu uso, ele é pago. Então, eu preciso pagar a plataforma para liberar o crédito para você que quiser fazer a sessão, fazer o teste, aí é gerado um relatório e aí eu faço a sessão. Então, tem todo um procedimento, tem todo uma mecânica por trás e essa plataforma é paga, então o preço dessa sessão é um custo mais alto. Então, só na sessão individual, de R$200, e mais a sessão de análise de perfil comportamental, 250, você já teria um valor de R$450. Para quem entrar na mentoria Seja Livre em grupo, não vai pagar nada,
por nenhuma dessas coisas. O acompanhamento por WhatsApp nem tem preço, porque são praticamente aí 2 meses, quase 3 meses de acompanhamento por WhatsApp. Todos os dias, a hora que você precisar, você manda mensagem e sempre o mais rápido possível eu vou te responder, vou tirar as suas dúvidas, vou te acompanhar até que aquela dúvida não exista mais. Então, é um tempo grande que eu tiro aí da minha rotina para fazer esse acompanhamento. Então, honestamente, eu não saberia nem dar valor para esse, nem dar um preço para esse bônus para você conseguir mensurar. E tem mais um bônus aí, que eu acho também muito legal. A mentoria é para você, digamos, começar a desenvolver a sua inteligência financeira, saber administrar seu dinheiro, saber se organizar, saber, inclusive, o que você vai explicar para os seus filhos, porque quando você aprende para você, você tem conteúdo para passar também, né? E você ainda vai receber um bônus, que é um treinamento para você começar a aprender a investir. Então, investimentos no Tesouro Direto, isso com certeza você vai saber administrar melhor seu dinheiro, com isso você vai começar a ter recursos sim para poder investir. E aí o que ia adiantar? Você saber administrar, você consegue deixar aí agora um valorzinho no final do mês para investir, não sabe como investir. Então já para resolver essa questão, eu já vou te oferecer também um treinamento de investimentos. Só esse treinamento custaria R$ 497. Ou seja, se você parar para juntar todos os bônus, né, o treinamento de investimentos que seria de 497, mais as 2 sessões, uma de 200 e uma de 250, dá 450, só aí dá R$ 957. 947, desculpa, estou doida. Só aí dá praticamente o valor da mentoria. E aí, quanto vai custar a mentoria em grupo? São aí várias sessões em grupo, mais os atendimentos pelo WhatsApp, mais as sessões individuais. Quanto você que está aqui assistindo essa aula vai precisar investir para fazer esse acompanhamento comigo da mentoria Seja Livre em grupo? 12 parcelas de R$ 97. É o preço que às vezes a gente paga quando come uma pizza no final de semana. Tá? Então, é realmente um investimento muito baixo, né? Muito tranquilo de ser feito, pode ser parcelado, é uma plataforma segura de pagamento. Então, agora só te peço, não demora a avisar caso você tenha interesse. Entre em contato comigo, manda o WhatsApp. Se você não tem meu contato no WhatsApp, lá no meu perfil do Instagram, no fabi.inteligência financeira, clica no link da minha bio, ali tem um link direto para o meu WhatsApp. Clicou no link da bio, vai aparecer uma páginazinha com algumas opções de link. Uma delas é a do Telegram, que eu tenho um grupo no Telegram onde eu ofereço conteúdo gratuito. Se você quiser também, vai lá e clica nesse link, que vai ser um prazer ter você também no nosso grupo. Você vai conseguir receber muito conteúdo gratuito, coisas que já vão te ajudar bastante, né? Tem lá o link para o meu canal do YouTube e tem o link para o meu WhatsApp. Então, você consegue falar diretamente no meu WhatsApp comigo. Tá bom? Então, vai lá e garante a sua vaga, porque esse valor, eu não sei até quando esse valor vai ser mantido, porque uma mentoria é um acompanhamento que tem um valor muito alto, né? E eu já estou fazendo em grupo justamente para ajudar aquelas pessoas que queriam fazer o individual e que não tinham como, porque é o dobro do valor e agora você tem pela metade do preço, com mais bônus, na verdade, ainda estou oferecendo mais bônus, e você ainda pode parcelar, tá bom? Então, não perde essa oportunidade. E aí, só para relembrar, para você não esquecer quais são os passos para uma educação financeira de qualidade. Conversar sobre o dinheiro de forma saudável e sem estresse. Ensinar a técnica dos potes. Dar uma mesada ou uma semanada para os seus filhos, deixar que ele faça as próprias escolhas e enfrente as consequências e buscar a informação que falta para você. Se você não conseguiu anotar
todos esses passos durante a aula. Faz um print agora da tela, porque aqui você tem tudo o que você precisa fazer para realmente orientar seus filhos, para que eles tenham muito mais estrutura, muito mais segurança e muito mais velocidade na hora de formar aí a liberdade financeira deles, a segurança financeira deles, e que possam ter muito mais tranquilidade na vida do que provavelmente você precisou construir até agora. Eles vão conseguir fazer isso muito mais rápido, com mais segurança e com mais clareza, porque você vai estar dando essa orientação que provavelmente faltou para você lá atrás. E por que eu estou falando isso? Porque educação financeira é uma novidade no Brasil. Nos Estados Unidos isso já existe aproximadamente há 20 anos. Então, para eles isso não é novidade. Para a gente está chegando agora. Então, provavelmente seus pais não tiveram, sua escola também, os professores não tiveram. Claro que alguns pais tinham aí, sim, muita clareza. Com certeza, não tenho dúvidas disso. Mas, para muitos, infelizmente, essa foi, sim, uma informação que faltou. Então, não tinha como, já falei aqui, inclusive, né? Ninguém dá aquilo que não tem, certo? Então, é importante você saber orientar seus filhos para que eles consigam ter um resultado muito melhor. Deixa eu ver se eu consigo agora descompartilhar a minha tela. Só um segundo. Tem hora que a pessoa apanha, sabe, gente? Então, vocês têm que ter paciência comigo. Bom, então é isso. Eu vou encerrando por aqui o nosso bate-papo, a nossa aula. Foi um prazer enorme ter você comigo. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.